E aí galera, bem-vindos a mais um episódio mais ligeiro. E hoje vamos estar dando uma olhada na nostalgia. Agora você deve estar pensando se a gente vai abrir um Beyblade antigo. Mais ou menos isso, né? A gente vai dar uma olhada, mas não é Beyblade assim, né? A gente hoje vai dar uma olhada em Beyblades caseiros. É isso aí. No comecinho dos anos 2000, quando o Beyblade passou pela primeira vez nas TVs brasileiras, todas as crianças levaram todos os pais para todas as lojas de brinquedos para ver se eles tinham Beyblade. E claro, não tinha. É porque na época demorou um pouco para os Beyblades chegar e os que chegaram eram aquelas falsificadas, piratinhas. No Bakuden Shoot, as únicas Beyblades oficiais que a gente encontrava eram de gente que tinha ido lá fora e comprado para trazer. Aí era bastante difícil e era bem caro pra gente conseguir Beyblades oficiais. E até as Beyblades falsificadas, claro, às vezes você achava na feira por bem barato, mas assim, na maioria aquelas bem feitinho que parecia mesmo com as do anime, era um pouco caro, né? E como eu falei, não chegou até bem depois. No começo, quando chegou o anime e a gente queria brincar disso, a gente não conseguia, né? O que muitos de nós fizemos? A gente começou a fazer os nossos próprios Beyblades. E claro, como vocês podem ver, muitos de nós fizemos com tampinhas de detergente, tá? Mas assim, isso é uma coisa interessante de pensar agora, né? Porque justamente naquela época, claro que tinha internet, né? Mas assim, não eram todas as famílias que tinham internet em casa. E mesmo as que tinham, geralmente só tinham um computador da família na casa. E era para os pais usarem, né? Ver e-mail e desligar só. As crianças não tinham acesso para ficar olhando internet o dia todo e tudo mais. E mesmo assim, isso aqui virou um fenômeno quase no Brasil inteiro, né? Eu acho isso bem interessante que aconteceu, né? Porque justamente como eu falei, não tinha essa comunicação, essa conectividade entre a galera daquela idade, né? Na época. E mesmo assim, nós conseguimos meio que viralizar uma coisa assim. E faz eu pensar se foi coincidência, se isso aqui, se quando a gente olhava detergente a gente pensava Beyblade mesmo, todo mundo olhava e pensava Beyblade. Ou se era tipo uma intervenção divina. Talvez era o nosso destino brincar de Beyblades, né? Não sei, mas brincadeiras à parte. Muitos de nós começamos a fazer Beyblades com tampinhas de detergente, então é isso que eu vou mostrar agora. Claro, eles são um pouco diferentes porque as tampas são um pouquinho diferentes do que na nossa época, né? Os detergentes eles mudaram um pouco, né? As tampinhas são diferentes, mas aqui está. Esse, como vocês podem ver, é do IP, mas assim, você pode usar tampinhas de detergente de todos os tipos, não precisa ser só do IP. Aliás, eu acho que a da IP é um pouquinho mais difícil de usar, esse tá meu gato? É um pouquinho mais difícil de usar porque ele é bastante curto, ele é bem curto assim, né? Aí pode ser que ele não gire muito bem. Mas das outras marcas eles são um pouquinho mais longo, um pouquinho mais largo. Aí eles giram bem de boa, sem precisar modificar, sem nada, né? Mas eu vou mostrar aqui como é que faz com as da IP. E o jeito de fazer é o mesmo, né? Então vamos lá. Mas antes de continuarmos, deixa um like se você está curtindo esse seriado. E considere se inscrever para não perder futuros vídeos de mais Ligeira. Então vamos lá. Você vai precisar, claro, de uma garrafa vazia de detergente. Não jogue fora o detergente. Se ainda estiver detergente, né? Aí você vai apanhar dos seus pais, né? Espere até tudo ser usado, aí pegue para usar. Porque gastar a coisa não é bom. Então vamos lá. Mas antes de continuarmos, ó, a gente vai usar uma faca. Então, se você é criança, pare bem aqui. Vai lá, pede ajuda do seu pai, pede ajuda da sua mãe, pede ajuda de algum adulto que estiver por aí. Porque, ó, não estou falando que você não consegue. Mas, caso você se machuque, vai doer pra caramba e também os seus pais não vão ficar muito felizes contigo não, tá? Então isso aí é uma perda para ambos lados. Então pra que se arriscar a se machucar, quando você pode pedir para um adulto fazer para você? Aí eles não brigam contigo, você não se machuca, aí todo mundo ganha, tá? Então pare aqui e vá lá pedir para algum adulto te ajudar. Agora pros adultos, ó, não é muito difícil não, viu? É só você colocar a faca no vão aqui e ir abrindo. Aí você pode ver que ele já vai se abrindo um pouco assim, né? E vai em volta fazendo a mesma coisa, simplesmente, e ele sai. Desse jeito, aqui. E aí está o seu Beyblade. Acabou. Falou, galera. Estou brincando, claro. E aqui, ó, como vocês podem ver, essa parte da tampa é bem achatada, mas bem larga.
Aí isso aqui não vai girar não, né? Na minha época, as tampas não eram assim, eles eram mais pontudas assim. Aí dava para girar com essa tampa já, mas do jeito que tá aqui não vai dar. Então a primeira coisa que você quer fazer vai ser tirar essa tampa. E é só forçar um pouco que ele sai, tá? Desse jeito. Aqui, com essa tampa tirada, você consegue ver que ele tem essa pontinha aqui, que é justamente o que fecha esse buraco na tampa, né? E essa parte serve como uma ponta de estamina, perfeito, né? Porque é bem fininha, então ela vai ficar no meio lá, só girando, tá? Mas aqui, como eu falei, aqui essa tampa é muito baixo, não é muito curto e é bem pequeno. Então se você tentar girar ele do jeito que tá, ele não vai funcionar muito bem, né? Ele não vai funcionar muito bem. Você tentar amarrar alguma coisa aqui, vai ser muito pequeno também. E também ele não vai ter um peso muito bom, tá? E aqui, ó. Outra pergunta é, como é que a gente lança isso aqui? Na minha época, a gente lançava com lápis ou caneta, colocava aqui para girar eles. Mas como vocês podem ver, não tem muito um canto para colocar, né? Aí que vem isso aqui. O jeito que isso aqui mudou, porque na minha época não era assim, eu tô achando que a galera que fez esse design dessas tampinhas muito provavelmente ou tinha um filho que gostava de fazer Beyblade dessas tampinhas, ou ele mesmo fazia as Beyblades na época, aí decidiu mudar desse jeito. Mas se você ver, ele tem um espaço aqui que cabe essa tampa certinho aqui. Então é só você virar ele para baixo assim e colocar ele. E pronto. Como vocês viram, não precisei forçar muito forte e simplesmente coube. E com isso aí, ele fica o buraco aí no meio para você colocar a caneta ou o lápis. O peão em si, ele fica com um pouquinho de mais peso para poder girar melhor, tá? Então vou mostrar aqui como é que faz isso. Claro, você precisa de um fio, né? Eu não curto o fio muito fino, porque eles acabam sendo muito fracos, eles quebram, né? E eu não gosto de barbante porque ele é muito grosso, aí não enrola nesses aqui, especialmente nesses mais curtos, é difícil enrolar, né? Aí eu prefiro usar fio dental, tá? Claro, não vai usar fio dental usado, pegue um fio dental novo, que aí ele é bem resistente, não rasga muito facilmente e pronto. Primeira coisa que você vai tentar fazer, deixa eu focar aqui, você segura uma ponta aqui no lado e você vai enrolar o fio nessa ponta. E pronto. Você coloca a caneta aqui no buraco e puxa. Claro, você não vai empurrar a caneta muito forte, tá? Senão você só vai colocar para apoiar ele, tá? Pronto. Como eu falei, é uma ponta de estamina, então ele vai girar no lugar só assim. E foi bem fácil, né? Ele gira bem forte. E ele gira bem forte, é legalzinho. A galera brincava disso aqui na escola, toda hora. E claro, como falei, não é só tampinha, não é só essa tampinha de detergente que funciona, tá? Essas tampinhas maiorzinhas e mais longas, eles funcionam até melhor, viu? Só enrolar de novo. E vamos lá. Let it break. Opa. Tá girando aqui. E ele se movimenta um pouquinho melhor, porque ele é um pouquinho mais pesado que esses azulzinhos. Mas aí, o bom disso aqui era que você podia fazer de qualquer coisa, você podia customizar também, não era só essas tampinhas de detergente não, tá? Você podia fazer aquelas garrafas antigas de Gatorade com a tampinha de bico, esses aí você conseguia fazer e era bem de boa, porque ele tinha uma ponta bem plana, né? Aí esses aí era mais de ataque. Aí eu tentei achar um desses esses dias, mas eu não achei, parece que acabou, não tem mais. Mas eu achei uma garrafa de água que estavam com esse tipo de bico, né? Aí ele não é aqueles que nem do Gatorade que era que nem isso aqui, né? Mas esse aqui são tipo funil, né? E esses aqui também funcionam bem de boa, viu? Esses aqui funcionam bem de boa. Vamos focar um pouquinho aqui embaixo para mostrar que funciona. É só você fazer de novo a mesma coisa, simplesmente enrolar aqui embaixo, pegar a caneta e pronto, let it rip.
como vocês podem ver, como ele é como ele é como ele é um pouquinho mais largo, ele vai se mover mais assim, tá? Como vocês podem ver, ele é um whole flat mais largo, tipo isso, né? Então ele vai se movimentar mais, ele vai ser um pouquinho mais agressivo. Aí qualquer tipo de tampinha que seja, qualquer coisa que seja tipo um funil assim, que não é muito longo, e muito grande, mas também que não seja muito pequeno, para ele poder ter uma força de balanço aí. Como isso aqui, ó. Isso aqui era o bico de uma torneirinha, né? É tudo de metal. Isso aqui também funciona. Isso aqui, que era uma coisa de lâmpada pequena, eu acho. Isso aqui também funciona. Tudo isso aí funciona, galera. Então você não é limitado para só tampinhas de detergente, tá? E a outra coisa que era legal sobre isso é o seguinte. Muita gente pensa, não, mas aí os Beyblade de todo mundo é igual. O legal do Beyblade é que é tudo diferente. Sim, mas aí a gente customizava essas coisas aqui. E como é que a gente customizava? Com qualquer coisa, galera, com qualquer coisa. O limite era só sua criatividade. A primeira coisa que a gente fazia era, claro, tentar colocar mais uns pesos aqui, né? Que nem aquele episódio do Baku Tenshuchi, não sei se vocês lembram, mas tinha um episódio que pro torneio veio uma molecada lá da selva lá, e eles estavam com uns Beyblades feitos de madeira, feito de pau, tava pregado junto, e era o Beyblade deles, né? Era tipo isso aqui no Brasil, sendo que não era pregado. Aqui o Brasil não era tão bárbaro assim, a gente tinha plástico, a gente tinha cola quente. Então para adicionar mais peso nos Beyblades, a gente colocava cola quente aqui nos lados, né? Às vezes tinha galera que até usava cimento, né? Mas assim, você podia colocar as moedinhas de 5 centavos aí e colocar cola quente, coisa assim. Uma porca, alguma coisa de metal para colocar peso nessas tampinhas e ficava bem de boa. Tinha uma gente que pegava as tampinhas daquela época, eles eram um pouquinho menor, tá? Aí você conseguia colocar tampinhas de garrafa, claro, isso aqui é aquelas meia tampinha, né? Mas você conseguia colocar ele e a tampinha de detergente entrava, né? Hoje já não funciona mais. Mas colocando cola quente aqui e colando também funciona, né? Aí ele continua sendo um pouco pequeno, mas dá um peso maior, né? Para eles atacar. E você mudando as cores da tampinha, você ficava com um Beyblade da sua cor, do jeito que você queria, né? Essa coisa aqui que estamos aqui é o anel. Esse anel aqui da garrafa que você vira no avesso. Claro, na época antiga, eles tinham aqueles que ficavam com umas laminazinhas esfarrapadas. Aquilo era top. Hoje em dia não tem mais isso, não sei por que tiraram, talvez por segurança. Mas ainda, se você cortar essas partes aqui, você consegue virar eles para colocar tipo uma armadurinha neles, né? Aí você ainda consegue colar desse jeito para fazer o seu Beyblade girar e ter pontos de contato diferentes, tá? Mas também você conseguia mudar a ponta deles, porque como eu falei, desse jeito todos ficavam de stamina, né? Mas você podia mudar isso aí. Isso aqui é aquela buchinha que vai no chuveiro, né? Que muita gente tira. Você consegue simplesmente colocar um desses aqui para ficar mais flat e colocar alguma coisa nesse buraco, pode ser até aquelas bolinhas de airsoft, né? Que na minha época a gente não chamava isso de airsoft, era só a minha de bolinha. Então a gente colocava essas bolinhas aqui também para dar uma ponta mais redonda, né? Ou se você tem esse tipo de borrachinha aqui, simplesmente colocar, eles cabem direitinho aqui também, né? Aí fica como se fosse uma ponta de estamina, mas quando ele levar uma pancada, a borracha vai tocar na arena e dar mais fricção e coisas assim, né? Você também tinha gente também que pegava essas tampinhas de caneta, cortava ele aqui, né? E colava essa parte aqui, para ele ficar tipo um whole flat. Aí também, claro, podia pegar umas buchas maiores para colar como peso aqui em cima, uns bem maiores para ter um contato de borracha, né? Aí batia com bem mais força e tudo mais. Como eu falei, o limite era a sua criatividade, tá? Aqui eu tenho aqui ó, aqui eu tenho um feito com uma ponta meio whole flat, né? Isso aí o que eu fiz, eu peguei essa parte da caneta, tirei, cortei ela no meio e coloquei uma aqui. Aí eu ainda tenho essa parte de cima, né, que é um pouco mais arredondado.
Talvez eu cole um deles num dos outros, não sei. Mas é isso aí, você consegue mudar o jeito que o seu Beyblade muda, mudando as pontas, claro, como se fosse Beyblade de verdade, tá? E é desse jeito que a gente brincava. E aqui, e claro, no seu fio você também podia colocar o anel da garrafinha, né? Para você poder puxar desse jeito, como se fosse uma cremalheira, ao invés de ficar puxando com o dedo assim, segurando no dedo. As coisas, com o passar do tempo, as coisas só evoluíam. Mas claro, como eu falei, com o passar do tempo, chegou os Beyblades piratas. Aí chegou uma decisão para a molecada na época. Alguns continuaram a brincar com os Beyblades caseiros, pois muitos amavam esse sentido de você poder customizar, né? Hoje em dia, claro, muita gente coloca até catraca de bicicleta nesse aqui para ficar grandão e pesado de metal, né? Mas na minha época era tudo assim de plástico e borracha, viu? Era tudo de plástico e borracha. Essas catracas de bicicleta, a gente andava muito de bicicleta, não podia quebrar as bicicletas não, pô. Mas é isso. Aí a outra parte das molecadas, eles começaram a comprar os Beyblades falsificados, né? Que muitas vezes eram bastante frágil, né? Ou era muito fraco, ou não parecia nada com os Beyblades do anime. Claro também que nem hoje em dia essas falsificadas tinham tinta de chumbo neles, né? Aí não era muito bom pra saúde, aí ficou uma coisa lá, né? Aí depois de alguns anos, a galera que tinha comprado Beyblades falsificados, muitos deles ficavam com um monte de peças quebradas, né? E com isso chegou a segunda decisão grande que muitos bladers jovens daquela época tiveram que fazer. Alguns deixaram de gostar de Beyblade por causa das frustrações de gastar dinheiro com Beyblade para acabar tendo elas quebradas, né? Outros tiveram frustrações de não poder ter Beyblades que se pareciam com aquelas do anime. Mas alguns voltaram para Beyblades caseiros. E aqueles que voltaram, que tinham bastantes Beyblades piratas, eles tinham um arsenal de peças quebradas com a qual eles podiam modificar o Beyblade, tá? Então, eles colocavam a base do Beyblade aqui, ou até usavam a base do Beyblade e colocavam outros tipos de plástico e borracha neles, né? Pra fazer um Beyblade que tinha uma performance melhor do que essas simplesinhas que a gente fazia, né? Como exemplo, eu vou mostrar nesse aqui. Eu não tenho nenhuma peça de Bakugan Shoot, claro. Mas eu tenho umas Beyblades piratas da Metal Fight quebrada, tá? Aí você podia colocar coisas assim, como pontas, e colar aqui para ter essa ponta. Ou também, eu tenho uns anéis aqui de contato de metal, e você podia colocar ele simplesmente, algumas das tampas você podia simplesmente colocar ele assim. E você girava eles desse jeito para ele carregar esse peso maior nos outros Beyblades. Aí essas tampinhas aqui não tinham chance contra coisas assim, né? E por causa dessas coisas a gente sempre teve que ficar melhorando os nossos peãozinhos, né? Sempre na melhoria, sempre procurando peças. Tudo que a gente achava na casa servia como melhoria para os nossos Beyblades caseiros. E claro, não era só os Beyblades caseiros que a gente melhorava. A gente tentou melhorar o lançador. Que nem eu falei, a gente colocava o anel na linha aqui para deixar melhor. Mas também, ao invés de ficar usando isso aqui, alguns foram e criaram um tipo de lançador desse jeito. É uma coisa simples, né? Uma coisa reta, que não dobra muito facilmente, né? Que você consegue segurar. E com um buraquinho assim, pequeno ou grande, para você conseguir colocar o seu peão aqui. Aí você enrolava ele, colocava o fio por baixo, sempre por baixo, e puxava. Isso aqui era só um apoio, mas é o que lançadores são, né? Colocava ele assim, como apoio, e simplesmente... e ele ia, né? Era desse jeito que a gente fazia as batalhas. Algumas pessoas fazem o lançador com CD, né? Que aí já tem o buraquinho do meio para eles conseguirem fazer uma coisa mais resistente, né? Algumas pessoas faziam com cabo de vassoura e um pedaço de plástico. Tinha muitos jeitos de fazer isso aí. E claro, se você tivesse a parte de cima, o layer, a parte de cima do Beyblade, falsificado ou verdadeiro, que está quebrado, né? Se você tivesse a parte de cima, você podia colar aqui e usar lançador de Beyblade mesmo nessas coisas. Uma outra coisa que eu esqueci de falar era as arenas.
não tinha arena naquela época, né? Bom, tinha arenas falsificadas também, que a gente conseguia, umas arenas falsificadas que a gente conseguia na época, e não era tão barato assim, claro, mas eles eram muito mais frágeis do que as arenas que a gente acha hoje em dia, né? Então muitas vezes a gente usava bacias, né? De casa, assim. Claro, eles não eram muito concavos, então as batalhas às vezes não funcionavam muito bem. Às vezes tigelas até, umas tigelas grandonas assim, aí era bem mais de boa. E qualquer coisa que a gente achava, ou até simplesmente no chão da escola, né? Que não era concavo, mas a gente tentava lançar um perto do outro para fazer isso aí. Mas é isso. Hoje em dia, acho que não faz muito sentido, porque a gente consegue achar, como vocês viram muito, se vocês assistiram meus outros vídeos, tem muitos battle sets de outros tipos de peões que são até barato pra gente conseguir, viu? Tá? Então tem muitos tipos, tem uns menorzinhos, tem uns maiores, tá? Que a gente consegue por relativamente mais barato hoje em dia e que são um pouquinho mais resistentes do que as arenas que a gente achava na minha época, né? E até essas arenas que eu mostrei aqui no vídeo, se você procurar, eu acho que essas mais simples você até encontra na Bstory por 60 ou 70 reais, eu acho. Então é bem de boa você fazer uma vaquinha com seus amigos e comprar uma arena dessas para vocês poderem brincar de Beyblades oficiais, se vocês tiverem, ou Beyblades caseiros, se você não tiver, tá? O limite da nossa criatividade era o limite desses Beyblades. Claro, hoje em dia, Beyblades oficiais, pelo menos da Hasbro, a gente consegue achar eles mais facilmente aqui no Brasil, né? Então talvez não faça muito sentido a gente se esforçar para fazer uma coisa assim quando se pode ir lá fora e comprar algo que tem uma performance bem melhor. Eu ainda acho isso aqui uma atividade bem legalzinho para fazer, criançada, né? Seja em casa com os filhos ou os primos ou até sobrinho, né? Coisas assim, eu acho bem legal se você tiver alguns detergentes vazios, né? Fazer isso aqui para passar uma tarde junto, eu acho bem interessante, acho bem legal. Especialmente porque faz parte da nossa infância, pelo menos da minha, né? Claro. É parte da nossa cultura até, porque muitos brasileiros faziam isso aqui naquela época. Então eu acho bem interessante. Claro, hoje em dia, se você vê, hoje em dia tem vários youtubers que focam em Beyblades caseiros e eles evoluíram ainda mais, galera. Que nem eu falei, tinha catraca de bicicleta, de motocicleta. Alguns fazem os drivers disso aqui bem complexos, né? Com pontas de molas e coisas assim. Alguns, como o Dan Blader, eu acho, eles conseguiram fazer o Beyblade caseiro eclodir. Eu acho isso fantástico. A galera é muito criativa, né? Mas é isso. Agora vamos mostrar algumas batalhas, claro que não pode faltar. E vamos lá. Let it rip. Let it rip. E é isso, pessoal, como vocês viram, fazer esses tipos de pontas fazem aquele mesmo efeito. Esse tipo de roll flat, ele teve aquele giro floral de ataque, né? Foi bem interessante, eu gostei bastante dele. E essa ponta de stamina, claro, ficou no meio na stamina lá. Mas é isso, galera. Era desse jeito que a gente brincava nas antigas, mas é isso. Tirem as conclusões que vocês querem disso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se você gostou e se inscreva para ver mais vídeos como esse. Claro, a gente está focando mais em Beyblades, trazendo outros tipos de peões. Geralmente não são peões que a gente mesmo fez aqui em casa, né? Mas é isso. Se você gosta dessas coisas que giram, vejo na próxima. Até lá. Sempre sejam nerds.